E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo a gente vai continuar com a nossa série de tutoriais sobre o Lumion 10.3, tá? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os materiais do Lumion, desde criar seus próprios materiais até modificar os já existentes aqui na nossa biblioteca, tá legal? Antes de qualquer coisa eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo, tá? Ative as notificações aí no sininho, que isso impulsiona novos conteúdos e mais vídeos legais, conteúdos bons para vocês aí, tudo bem? Vamos lá. Essa maquete eu deixei aí na descrição do vídeo, tá? São os arquivos da aula com a maquete e as texturas que a gente vai utilizar aqui na aula, tá legal? A aba materiais fica aqui do lado da aba objetos, que a gente viu. A gente importou algumas maquetes. Eu importei no caso essa maquete de casa aí, então já que vocês aprenderam na aula anterior, importem aí pra gente conseguir trabalhar nela, tá? Então vamos acessar aqui a nossa aba materiais, tá? E ao acessar a aba materiais, perceba que ao passar o mouse aqui, ó, nossa área 3D, ele vai dar a opção de você conseguir editar e acessar algumas informações desses materiais. Clicando em algum que a gente não tenha configurado, qualquer que seja, vamos clicar, por exemplo, nessa madeira aqui, ó. E em qualquer padrão que você clicar que você ainda não tenha configurado, ele vai abrir essa janelinha aqui de novo na aba materiais e vai dar algumas opções para você começar a modificar o seu material do zero, tá? Então são vários tipos aqui, desde propriedades físicas em animação como água e cachoeira, como outras por cores difusas ou luzes, por exemplo. Nesse caso a gente vai apenas estudar por hora o material genérico do Lumion, tá? Que é o material que tem as atribuições padrões, reflexão, relevo, enfim. Vamos clicar aqui em padrão, tá? Duas vezes. Beleza? Ele vai carregar aqui essa aba de configuração de materiais, que é padrão para qualquer material. Aqui a gente tem os mapeamentos, né? Nessa primeira opção a gente tem a cor difusa, que ele vai trazer para você a imagem padrão do seu objeto lá, nesse caso. Aqui tem o mapa de relevo, né? Que é o bump de mapeamento. Aqui a gente tem a opção do displacement. Logo mais à frente eu vou passar para você quase a diferença entre os dois tipos de mapeamento, tá? Logo aqui abaixo a gente tem algumas opções de gerenciamento desse material. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso vídeo, tá? E aqui abaixo a gente tem as propriedades do que a gente está editando. Aqui nessa primeira opção a gente tem como colorizar a nossa textura, ou seja, além da nossa textura padrão, aqui nesse caso está aplicada a textura padrão, a gente consegue atribuir cores por cima, tá? Ou como assim? Mexendo nessa barrinha aqui, ó, perceba que ele vai atribuir a cor branca em cima da nossa textura, tá? Então aqui você aumenta o grau de influência da cor. E logo aqui do lado, clicando nessa caixinha com o botão esquerdo, a gente consegue ajustar qual a cor que a gente quer dar influência nessa textura. Vamos colocar aqui, por exemplo, o vermelho, só para vocês entenderem. E quanto mais a gente aumenta, ó, vai dar influência aqui na nossa textura. Se chegar ao máximo, ele vai trocar a textura pela cor, tá? E se colocar no zero aqui, não vai ter mais influência, tudo bem? Aqui em Illustrator a gente tem a opção de tornar a nossa reflexão de forma mais polida ou menos polida, tá? Para quem é mais familiarizado com o V-Ray, por exemplo, isso seria o glossiness do nosso reflexo, tá? E aqui abaixo a gente tem como regular e ajustar o reflexo em si, tá? Então aqui você ajusta a quantidade de reflexo do seu material e aqui você ajusta o quanto que esse reflexo é polido. Ok. Logo aqui abaixo a gente tem a opção de relevo. Ele não vai dar nenhuma diferença porque a gente não tem nenhum mapeamento aqui, ó, nessa área de mapeamento ativado. Por hora, vamos criar um material aqui do zero para que vocês entendam como é que tudo funciona, tá? Então vamos alterar o material dessa região aqui, ó, onde está aplicado com esse material, tá? Então se você clicou em outro, clica nele. Vamos clicar aqui, ó, para alterar a textura da imagem. Perceba que essa textura aqui padrão está aplicada aqui, tá? Então vamos trocar essa imagem, vamos colocar outra. Vou deixar na pastinha aí, tá, pessoal? No link da descrição, essas texturas aqui para a gente acompanhar o vídeo, tá? Vamos escolher essa cor aqui, que é a cor da textura difusa, padrão. Ok, pessoal, carregamos aqui a nossa textura. Veja que ele trouxe para você aí já mapeado, tudo certinho, tá? E logo aqui abaixo, ó, perceba que quando a gente importa uma imagem nova, ele já coloca automaticamente essa imagem que a gente trouxe no mapeamento de bump
tá? No nosso mapeamento de relevo aqui, tá? A gente consegue substituir essa imagem aqui, tá? Caso a gente, isso serve para agilizar o trabalho, tá? Mas nem sempre essa imagem vai atender aí ao relevo. Então fica a dica, tá? Geralmente quando você baixar as suas imagens, baixem as suas imagens já com esse mapeamento. Existem diversos sites aí. Por hora, a gente já tem essa imagem. Vamos clicar aqui. E na pasta, percebo que existe essa imagem aqui, ó. Wood Flow normal, que é o nosso mapa de normal da cena, tá? Da nossa textura. Logo à frente eu vou explicar para você a diferença entre o normal e o displacement, que ela é bem visível essa diferenciação. Vamos clicar aqui no normal e vamos abrir. Ok, carregamos aqui o nosso mapa de normal. Perceba que há uma diferenciação agora. E automaticamente quando a gente ajusta aqui no nosso relevo, perceba que agora, ó, a influência da luz aí dá uma certa rugosidade ao nosso material. Esse é o efeito que estávamos procurando. Logo aqui abaixo a gente consegue ajustar a escala de todo esse mapeamento. Então se a gente alterar aqui essa escala, as 3 imagens que nós podemos colocar aqui vão aumentar ou diminuir de tamanho de forma proporcional uma à outra. Como assim? Ó? Vamos ajustar aqui a escala, vamos mexer aqui um pouco para cá. E perceba, ó, que o tamanho da sua imagem começa a aumentar ou diminuir. E junto com ele, todas as imagens que a gente colocou sobrepostas. É como se todas as imagens aumentassem ou diminuíssem de tamanho juntas, tá? Elas estão sobrepostas aí. Tá legal? Basicamente, entenda esses 3 mapeamentos que são importantes. A gente aprendeu como é que coloca a cor difusa, como é que coloca o nosso relevo base, tá? Logo aqui abaixo, ó, a gente tem a nossa opção de posição na nossa textura. Então aqui você consegue ajustar o quanto que a sua textura se move em um eixo, tá? Aqui tem os demais eixos, nesse caso aqui para cima ou para baixo. E no eixo Z, tá? Perceba que as texturas que estão no outro sentido não se movem. Essa é a lógica, tá? Você também consegue ajustar de forma mais precisa, clicando 2 vezes, apagando o valor e colocando. Vou colocar 0.5 aqui, por exemplo, e perceba que ele já trouxe aí a sua textura naquela distância. Legal? Vou voltar aqui para 0. Aqui a gente tem a opção de orientação. Da mesma forma que você moveu sua textura, aqui você consegue rotacioná-la. Aqui você determina o eixo vertical em que você vai começar a rotacionar. Vou colocar aqui em 90, por exemplo. E aqui são os eixos de rotação, que são o eixo transversal e aqui o eixo longitudinal, tá? Aqui, ó, perceba que a imagem começa a rotacionar de acordo com o que você vai ajustando aqui, tá? Logo aqui a gente tem a aba de transparência. Aqui em serosidade você vai estar atribuindo ou tirando, né, essa questão do relevo das propriedades que você colocou no seu material. Então entenda isso, tá? Nesse caso a gente tem como trabalhar também com a transparência. Então, fazendo isso aqui, você vai estar fazendo com que a luz transpasse o seu material. Isso vai ser mais visível, pessoal, quando você renderizar, tá? Aqui ele gera somente um preview aí para você de baixa qualidade, para você entender que aquilo é um material transparente. Nesse caso, eu não quero transparência, eu vou aqui desmarcar e colocar em serosidade mesmo. Aqui em configurações, a gente tem algumas propriedades físicas dos nossos materiais. Essa parte de espercular, essa parte de redução da cintilação, além dos mapeamentos aqui da textura alfa, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, que é um mapeamento um pouco mais avançado, tudo bem? Mas aqui a gente tem como tornar a nossa textura ou a nossa cor do nosso material de forma emissível, ou seja, transformar ele para que ele possa emitir luz, né? Aqui em saturação a gente consegue ajustar a saturação da imagem, ou seja, as cores vão ficar mais saturadas e ao contrário ela tende a ficar mais preto e branco, tudo bem? Volta aqui para 1.0, que é o padrão. Aqui é muito importante, pessoal, essa aba de intempéries vai fazer com que alguns materiais possuam propriedades específicas e fiquem mais realistas. Por exemplo, aqui a gente tem a madeira. Vamos trocar aqui para madeira e perceba que quando você aumenta aqui as intempéries, ó, ele vai entender que na sua imagem algumas regiões vão reagir como se fossem madeiras e mais do que outras, por assim dizer, entendeu? E aqui em bordas ele vai arredondar o seu projeto de acordo com como a madeira reage. Ele vai tentar imitar ao máximo aí, tá? Eu vou voltar aqui. Então isso é muito importante, pessoal. Esse tipo de configuração dá muito mais realismo aí aos seus materiais, tá? E logo aqui, por último, a gente tem a opção de espalhar folhas
aos seus materiais. Você consegue espalhar aqui nesse botão. Aqui você consegue ajustar o tamanho da folha. Tá? Perceba que a gravidade sempre vai jogar as suas folhas sempre para baixo, tá? E aqui você consegue ajustar o tipo da folha. Vai mudar a cor e o tipo da textura que é aplicada nas folhas aí para você, tá? Aqui você vai mudar o tipo de padrão de repetição. Então, ajustando aqui, você consegue mudar as áreas que são preenchidas e outras não. Detalhe, pessoal, ele vai aplicar isso aí pelo tamanho da sua face, tá? Se você tivesse uma face aqui dividida em várias vezes, ele ia aplicar numa quantidade bem mais aproximada. Então, percebam isso quando vocês for fazer sua modelagem e vocês quiserem realmente fazer isso, tá? Eu vou tirar aqui as folhas, eu não quero isso. Ok, a gente aplicou aqui o nosso material, botou o relevo e viu algumas das configurações principais aqui, tá? Aqui, pessoal, a gente tem a opção do menu, então clicando nele você consegue copiar todas essas propriedades aqui abaixo, ó, e colar ele em outro material, tá? Isso é muito importante caso você tenha algum material que se comporte da mesma forma. Por exemplo, você tenha um projeto com vários tipos de madeiras e você quer copiar essas mesmas propriedades para as outras madeiras. Ou você tem um material que é emissivo de luz e você quer copiar essa propriedade para os outros. Enfim, são várias possibilidades, tá? Ok, a gente aprendeu como é que aplica esse material aqui, esse material de relevo base, tá? Perceba que ele traz um certo realismo, bastante realismo, de acordo com o que você trabalha. Mas a versão 10 do Lumion, pessoal, veio com uma novidade, que é a opção de dar relevo pelo mapa de displacement. O que é o mapa de displacement? Eu vou abrir uma imagem aqui para fazer uma comparação para vocês entenderem, tá? E aí, pessoal, do lado esquerdo aqui a gente tem um material aplicado com o normal map, tá? Que é aquela imagem azul que a gente aplicou. E do lado direito a gente tem a opção com o displacement map. Perceba a quantidade de detalhe que o displacement consegue trazer para você, porque ele vai trazer na verdade uma deformação, tá, na sua textura. Isso vai trazer bem mais realismo, tá? Ou seja, no Lumion você consegue utilizar essas duas opções ao mesmo tempo, que dá ainda mais realismo. Tem uma diferenciação. No Lumion, o displacement não vai distorcer, não vai modelar o seu material. Ele vai apenas trazer uma ilusão de ótica, ou seja, ele vai fazer com que as luzes e as sombras se comportem como se tivessem deformadas. Essa vai ser a única diferença. Já no Bump Map, ela não vai dar esse efeito, tá? Ela vai continuar como sendo chapada aí, por assim dizer, tá? Como vocês podem ver aí na imagem. Tudo bem? Para exemplificar isso, eu trouxe para você também o mapeamento de displacement para essa textura também. Vamos aplicar para você ver a diferença, tá? Vamos clicar aqui, ó, escolher mapa de displacement. Vamos acessar a nossa pasta lá. O mapa de displacement, pessoal, é esse aqui, ó, Wood Flow Displacement. Perceba que no normal map ela tem uma cor azul, que são cores aí do branco, do azul ao laranja, né, que vai diferenciar o cálculo aí de inclinação. A diferença é que no normal map ele vai trabalhar com a diferença de inclinação. Já no mapa de displacement ele vai tratar com uma diferença entre a altura entre duas cores. Esse vai ser o mapa de cálculo do displacement, tá? Então vamos clicar aqui para abrir o nosso mapa de displacement. Ok, aparentemente nenhuma diferença, mas se nós zerarmos aqui o nosso relevo e aumentarmos o nosso displacement, perceba que ele trouxe uma certa distorção aqui para você, uma certa distorção. Isso acontece porque ele vai puxar, por assim dizer, a sua textura para reagir à iluminação de maneira diferenciada. Então isso vai ser ainda mais evidente quando você renderizar, tá? Quando você aplicar os seus efeitos aí, fazer sua iluminação, você vai ver que isso vai se comportar bem melhor, dependendo de como você aplica. Já percebe que a luz agora ela consegue reagir de maneira diferenciada, só aplicado com o bump, tá? Perceba que a face ela não é modelada, ó. Ela não é esticada ou puxada. Ela somente é convertida aí, tá vendo? Ó? Ela somente é convertida para que a luz, ao tocar nela, gere esse efeito de elasticidade. Vamos zerar aqui o nosso relevo, aumentar, ou zerar aqui o nosso displacement, aumentar aqui o nosso relevo, para ficar somente isso em evidência. Ok, vamos partir agora para outros tipos de materiais, tá? Vamos clicar aqui para salvar as nossas mudanças, ok? E perceba que ao clicar nele agora, vamos clicar aqui no material 13, né, que é o material aqui da nossa região. Perceba que você já tem aqui todas as configurações. Vamos salvar esse novo material que a gente salvou
para que a gente consiga talvez aplicar em outro material, tá? Ou você criar suas próprias bibliotecas. Vamos clicar aqui em salvar material em materiais customizados. Clicando aqui, você consegue atribuir um nome a ele. Eu vou colocar como madeira teste e vai salvar o seu material. Ok, e ao voltar aqui, ó, vamos clicar aqui para voltar para a nossa janelinha. Perceba que aqui nessa janelinha de materiais customizados, o nosso madeira teste já se encontra aqui na biblioteca, tá? Então é assim que você consegue adicionar novos materiais aí, tudo bem? Vamos aprender outros tipos de materiais. Para os demais materiais, vamos clicar aqui em novo e vamos, por exemplo, atribuir um material a essa grama. Vamos clicar aqui em vegetação. Perceba, como eu disse, todos os materiais padrões que ele vai trazer para você é da opção de você começar do zero. E logo aqui no canto esquerdo existem algumas opções pré-configuradas. Aqui a gente tem a opção de vários, então tem vários tipos de texturas dos mais diferenciados. Aqui em interior a gente tem só texturas da tipologia aplicadas a interior, desde tecidos até materiais mais específicos para usar no interior. E aqui exterior do mesmo sentido, tá? O mesmo contexto. A gente quer uma opção de grama. E aqui em vários a gente tem a opção de utilizar a grama 3D, que é uma grama mais realista, né? Ela vai dar aí uma modelagem pronta para você de uma grama já modelada. Então vamos clicar aqui em grama 3D. E perceba que ela traz vários tipos aí de padrões de repetições dessa grama, tá? Nesse caso eu vou escolher esse tipo aqui, ó, Clean Cut Grass. Cliquei uma vez. O que ele vai trazer aqui, ó, perceba que já é bastante realista. Ele traz aí a grama já modelada com animação. Então se você fazer o seu vídeo animado aí, perceba que ela já traz esse movimento, ó, que é bastante interessante. E para editar essa grama, basta a gente clicar duas vezes aqui no material que a gente configurou. Com o botão esquerdo, clica duas vezes. Ele vai abrir a mesma tipologia, porém com mais opções aqui de edição, tá? A única diferença, na verdade, dessa textura, desse tipo de material para as demais, é a quantidade de informação que você consegue acrescentar. A gente tem a opção de colorização, então aqui você consegue ajustar o tipo de saturação, a influência dessa saturação na sua grama, tá? Aqui você consegue ajustar o quanto da gravidade vai sofrer influência aí no seu material. Aqui a força de flexão, que é o quanto que a grama ela vai ser curva, né? Ou dobrada, por assim dizer. Aqui você consegue ajustar o tamanho da grama, então ela vai aumentar de forma proporcional, todos individualmente aí de forma proporcional, tá? Aqui você consegue ajustar o comprimento, então ela não vai mais estar ajustando de forma proporcional, somente na escala para cima, vertical, tá? Aqui você consegue ajustar a escala do mapa, então na verdade o tipo de repetição da textura ela sofre um padrão. Então se você ajusta a escala do mapa aqui, ela vai se repetir, ó, perceba que as ondas aqui ficam maiores ou menores. Essa é a escala do mapa de repetição, tá? Aqui em rotação do mapa é você justamente alterar o sentido dessa repetição. Aqui em ondulação você consegue ajustar o nível, tá, dessa ondulação. E aqui em rugosidade você consegue ajustar a rugosidade do espaçamento entre as gramas. Então aqui você consegue ajustar essa rugosidade aí, tá? Aqui em grama cortada você consegue meio que diminuir de forma proporcional a altura da onda. Então ela vai meio que nivelar, tá? E aqui em RGB a gente consegue alterar a cor dessa grama. Então aqui você consegue ajustar aqui, ó, uma cor bem estranha, né? Vermelha, por exemplo, mas enfim, vai muito da sua criatividade aí. Então vamos voltar aqui para o verde, normal. Geralmente eu deixo ele realmente no verde e eu ajusto somente aqui na colorização. Perceba que quando eu coloquei lá no verde e trouxe aqui a colorização, já dá bem mais realismo. Ele começa a diferenciar aqui os tons mais claros e os tons mais escuros, tá? Ok, configuramos aqui a nossa grama e vamos agora para o nosso vidro, tá? Então vamos clicar aqui em finalizar para salvar as mudanças e vamos clicar aqui no nosso vidro. Ok, pessoal, as propriedades, perceba, ó, como sempre, é sempre a imagem aqui para você clicar para voltar para a sua biblioteca. Aqui as opções de gerenciamento do material e logo abaixo as opções de edição. Então alguns materiais têm mais opções e outros menos.
A diferença é que nos materiais reflexivos, esses materiais como o vidro, ele não traz aquela propriedade adicional aqui abaixo para você movimentar, justamente porque ela não trabalha com texturas. Então não vai dar aquelas opções de você trabalhar a imagem da textura. Tudo bem? Então no vidro a gente tem a opção aqui de alterar a colorização dele. Então aqui, da mesma forma que você consegue atribuir a influência da cor, você consegue atribuir também a influência da cor que você configura aqui, ó. Vamos supor que eu queira um vidro vermelho, eu coloco aqui e aqui eu ajusto a influência dessa cor vermelha. Aí, seria como se fosse a cor interna do vidro, basicamente, tá? As demais opções, aqui a gente consegue ajustar a refletividade. Então aqui você ajusta o quanto que ela vai refletir de forma externa. E aqui seria o IOR, por assim dizer, que seriam as reflexões internas do nosso vidro, tá? Aqui é a quantidade de transparência que você consegue ajustar, tá? Aqui você consegue atribuir todas essas propriedades somente em uma face, aqui deixando no zero, ou aumentando isso para as duas faces aqui, deixando no máximo, tá? E aqui seria o polimento dessa reflexão. Então você consegue ajustar o polimento da reflexão e da refração ao mesmo tempo. Então você vai deixar aí o seu vidro com a cara de vidro jateado, né, por assim dizer. Ele começa a ficar embaçado internamente e o reflexo dele, tudo bem? Aqui em frieza você consegue ajustar o tipo de embaçamento do vidro. Então entenda a diferença de polimento para embaçamento. Aqui você vai estar apenas embaçando o seu vidro. Aqui você vai estar polindo a qualidade dessas reflexões e dessa refração, tá? E aqui em relevo é caso você mapeie o seu objeto. Então caso você tenha um material com relevo, você utiliza isso para colocar aí o seu mapa de normal. E aqui, assim como qualquer imagem, você consegue ajustar o tamanho da escala do mapa. Nesse caso a gente não tem uma imagem aplicada, então você não consegue ver a diferença. Tá legal? Em materiais reflexivos, por exemplo, esse metal aqui, ó, eu vou clicar aqui. Geralmente eu vou aqui em interior, tá? Aqui em metal. E perceba que ele já traz algumas opções interessantes para você aqui sobre materiais metálicos, tá? Então ele vai trazer aqui, por exemplo, a cor, vai trazer aqui o alumínio, vai trazer o bronze, enfim, são várias opções. Mas se nenhuma dessas aqui te agradar, você pode, como a gente já fez, ir aqui em novo, clicar aqui em padrão e criar aqui um material do zero. Então criando do zero, você consegue atribuir a quantidade de reflexo que você quer, a quantidade de polimento desse reflexo que você quer, enfim. Vai depender aí do que você quer para o seu projeto, tá? Vamos colocar aqui ele um pouco reflexivo. Eu quero que ele fique um pouco mais claro, então ajuste aqui a nossa cor, tá? Então vai ser um cinza aqui metalizado. Então ajuste aqui no seu reflexo. E para qualquer material, pessoal, que vocês forem trabalhar, o segredo é esse, tá? A não ser para os materiais que tivessem as propriedades em grama ou que não trabalhar somente com a reflexão e com o relevo, você vai ter essa diferenciação. Mas todos os materiais, tá, que não tiver essas propriedades de grama, de vidro, ou que você realmente precisar ter o relevo, vai ser semelhante, tá? Não vai mudar praticamente em nada o processo para você configurar. O resto, pessoal, é macete para você conseguir dar mais realismo, tá? Ok, vamos acessar aqui esse material aqui, ó. Mas vamos supor que você não tenha esse mapa de normal, esse mapa para você configurar o seu relevo. Como é que eu faço para conseguir esse mapa? Eu deixei uma textura aí por cor, então vou clicar aqui no modo padrão, eu deixei essa imagem para você, para a gente atribuir a cor. Em seguida eu vou passar para você como é que eu utilizo, ou como é que eu faço para criar meus próprios mapas normais, meus mapas de relevo, tá? A imagem que eu coloquei é essa aqui, ó. Deixei na pastinha aí para você, tá? Eu vou clicar aqui para abrir ele. Mas vamos supor que eu não tenho esse mapa de relevo, porque quase nunca eu utilizo o mapa de relevo que ele traz para você. Por exemplo, aqui nem trouxe, tá? Mas perceba que é uma imagem já de alta qualidade aí, ó. Vamos supor que eu queira atribuir um mapa de relevo. Eu quero criar uma imagem com aquele efeito. Como é que eu faço? Eu vou deixar um link na descrição do site que eu sempre utilizo para fazer a conversão dessa imagem, tá? Que é o Normal Map Online. Eu vou abrir ele aqui para vocês visualizarem, tá?
Beleza, pessoal, abrimos aqui o nosso site, tá? Como é que ele funciona? Ele vai trazer para você 3 visualizações. A primeira é a imagem de entrada, a segunda é a imagem de saída, tá? E aqui é uma pré-visualização para mostrar como a imagem, o mapeamento vai se comportar no seu programa aí, tá? Vamos jogar a nossa imagem de exemplo, que é essa imagem aqui, pedra teste aqui nessa primeira região, tá? Ele vai dar aqui, ó, no caso aqui está marcado como normal map, então ele vai mostrar para você como vai ficar o seu mapeamento normal e aqui essa pré-visualização. Aqui você consegue ajustar a intensidade disso. Perceba aqui, ó, o que é que vai acontecer quando a gente consegue ajustar aqui os níveis e a força, tá? E aqui o deslocamento para ver quanto que todas essas modificações vão ficar mais nítidas ou não, tá? Então esse é o nosso mapeamento normal aí. Ok, vamos baixar aqui o nosso mapeamento normal. Eu já tinha ele baixado, ó. Vamos baixar aqui junto com a nosso mapa de cor, tá? Eu vou salvar ele aqui como normal map mesmo. Nome normal map. Sim. E vamos agora salvar nossa imagem de deslocamento, tá? Que é o nosso displacement lá no Lumen. Aqui não vamos mudar muita coisa. Eu que já ficou legal aqui, ó. Eu vou clicar apenas em baixar, como PNG mesmo. E vou substituir o meu displacement. Baixe aí junto com a sua imagem de cor normal que você colocou lá no Lumen, tá? Agora vamos mapear isso aqui no nosso Lumen. Ok, temos aqui a nossa imagem aqui base mapeada, tá? Vamos clicar aqui agora para escolher o nosso mapa que a gente baixou lá com o nosso site, que auxiliou a gente, tá? Vou clicar aqui. Vamos abrir aqui o nosso normal map. Perceba que ele já trouxe aqui todo o seu mapeamento. A imagem não está numa boa qualidade, mas você já percebe que ele traz esse relevo aí para você, tá? Agora vamos abrir o nosso displacement para ver se mesmo em baixa qualidade você já consegue ver essa diferença. Perceba aqui, ó, o efeito das luzes aqui nessa região, tá vendo? Como já dá o efeito de rugosidade de relevo aí no seu material. Vou clicar aqui para escolher o nosso mapa de displacement e vamos carregar o mapa de displacement aqui que a gente baixou. Ok, aparentemente tem uma diferença. Vamos aumentar aqui, ó, e perceba que ele já começa a distorcer aí as nossas imagens. Talvez nossa imagem ficou meio que invertida, mas já consegue ter esse efeito aqui no displacement, tá? Isso fica mais evidente quando você renderiza. Caso a gente queira salvar esse material para usar em outro computador, ou se você quer usar no seu escritório ou algo do tipo, você consegue usar isso como forma de arquivo, tá? Você só precisa clicar aqui em salvar material. Então você consegue salvar ele nesse formato de LNM, Lumen Materiais. Vou salvar aqui essa opção como pedra. Ok? E lá no Lumen que você for abrir o seu material, você abre qualquer material padrão e você vem aqui em carregar material. Então vou fazer o teste aqui, tá? Eu vou reabrir aqui de novo. Antes de carregar esse, eu vou fazer algumas modificações aqui. Vou mudar a cor. Vou mudar o relevo e vamos ver se ele vai voltar para as configurações que eu tinha configurado. Vamos clicar aqui, carregar material, e vamos clicar aqui, ó, pedra. Ok? Perceba que ele voltou para aquelas configurações que a gente tinha feito para essa tipologia, tá? É isso aí, pessoal. Nessa aula é isso, tá? Abordamos de maneira geral aí sobre as janelas de configurações de materiais do Lumen. Para cada material vai ter uma tipologia, um atributo específico para ele. Então explorem ao máximo aí para que vocês fiquem mais rápidos aí nos seus projetos, tá? É isso aí. Obrigado, tá? Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative as notificações. Até o próximo vídeo. Abraço, abraço, abraço. Tchau, tchau.